Agora, por que é necessário a gente falar sobre isso? É necessário pelo seguinte, porque o ateu é uma criatura de Deus que está sendo enganada. Então nós não somos inimigos, os filhos de Deus não veem o ateu e o incrédulo que apoia a teoria da evolução. Nós não vemos eles como nossos inimigos e como nossos adversários. Nós observamos o ateu e o incrédulo que apoia o evolucionismo, nós o consideramos como uma vítima do engano de Satanás. Então, como vítima do engano, nós que conhecemos a verdade, temos que chegar para ele e mostrar que ele é uma vítima de um engano. E segundo a palavra de Deus, o ateu, o incrédulo, é tão criatura de Deus quanto qualquer outra. E Jesus diz: ide por todo mundo e pregai a verdade do Evangelho a toda criatura. Então o ateu é uma criatura de Deus. O incrédulo que aceita a teoria da evolução é uma criatura de Deus. Eles não são nossos adversários, eles não são nossos inimigos que somos filhos de Deus. Eles são vítimas de um engano de Satanás. E nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de ir lá socorrer, tentar salvá-los desse engano, porque eles estão perdendo de ser herdeiros de Deus quando duvidam de Deus. E não só os ateus, existem pessoas que se dizem crentes e que se dizem religiosos, que também apoiam a teoria da evolução, mas com isso estão traindo Deus. Eu queria tratar de um assunto muito polêmico, porém necessário de se falar e esclarecer. Eu vi mostrando na internet que o livro do Gênesis, que fala sobre a criação dos seres vivos por Deus, fala que não poderia ser ensinado nas escolas devido ao fato de que não seria ciência, mas seria religião. E para não misturar religião com ciência, por isso não deveria ser ensinado. Inclusive algumas pessoas também, quando nós falamos que o livro de Gênesis fala sobre a criação dos seres vivos, aí eles refutam que não podem misturar ciência com religião. Mas nesse estudo que eu queria refletir hoje e mostrar para vocês, eu queria mostrar duas coisas. Primeiro, provar para vocês que o livro do Gênesis, que ensina a criação por Deus, é ciência. Eu quero mostrar fatos provando que o livro da criação por Deus, que ensina a criação por Deus, é ciência. E em segundo lugar, mostrar com fatos, não é com palavras, mostrar com fatos científicos que a teoria da evolução não é ciência e não pode ser comprovado pela ciência. Pelo menos 4 ou 5 ramos da ciência desaprovam ou não concordam com a teoria da evolução. Primeiro vamos mostrar que a ciência não comprova a teoria da evolução. E depois mostraremos o ensino da criação por Deus. Não é possível testar os ensinos da evolução, mas os cientistas evolucionistas estão usando o nome
da ciência, estão usando a fama da ciência, a fama dos cientistas evolucionistas, para somente com palavras, só com narrativas e não com fatos, tentarem comprovar a teoria da evolução. Mas por que eles não podem comprovar a teoria da evolução? Primeiro pelo seguinte, porque para você, o que é ciência? Se formos analisar o que significa ciência, aí será mais fácil de provar que a ciência não comprova a teoria da evolução. Primeiro pelo seguinte, porque o próprio ensino da teoria da evolução diz que essa evolução somente aconteceria depois de milhões de anos. Só isso aí já é uma prova de que não é possível testar. Então, primeiro o cientista tem que observar. Depois de observar, ele vai formular a hipótese baseada nas evidências e nos indícios. Então, com base, depois dele fazer a observação, aí ele vai fazer uma análise, levando-se em conta as premissas e os indícios. E aí ele chega a uma conclusão. Só que depois que ele fazer essa conclusão, baseado nas evidências, na observação e nos indícios, aí sim é que ele vai formular os testes, para só depois que testar, experimentar, aí sim ele vai formular a lei, se realmente é um fato ou se é apenas uma suposição. Então, como a própria teoria fala que uma evolução de um suposto ser vivo só aconteceria depois de milhões de anos, então não é possível o cientista observar, depois experimentar. Por quê? Porque o cientista não vive milhões de anos observando e experimentando aquela suposta evolução acontecer. Então, a própria ciência já logo de cara já está dizendo que não é possível observar e não é possível testar a suposta evolução, devido ao fato de que ela só aconteceria depois de milhões de anos. Então, se não é possível testar para provar, também não é possível testar para refutar. Porque a desculpa dos milhões de anos foi inventada justamente porque antes dessa teoria de Darwin, muito antes, haviam duas teorias que são a teoria de Lamarck, que foi descartada por cientistas porque não havia essa desculpa dos milhões de anos para acontecer, né? Então a teoria de Lamarck tinha um princípio chamado o princípio do uso e desuso, que através desse exercício o ser vivo adquiria uma característica, e essa característica, através do uso e desuso, passaria, essa característica nova adquirida pelo ser vivo, poderia passar para a próxima geração dos seres vivos. Só que com o decorrer do tempo, os cientistas foram pesquisar e descobriram que a nova característica adquirida por um ser vivo, no caso, por exemplo, a girafa, né, que diziam que tinha o pescoço comprido por causa do princípio do uso e desuso, que de tanto ela esticar o pescoço para pegar a folha lá no alto, esse exercício teria fazido com que ela aumentasse o pescoço. E que essa característica de ter aumentado o pescoço passaria para as gerações futuras.
Só que os cientistas fizeram a experiência e descobriram que não passa. As características adquiridas, por exemplo, se uma pessoa tem um braço cortado, os filhos dele não vão nascer com o braço cortado, porque essa característica não passa para a geração futura. Então, quando Darwin descobriu isso, ele inventou a desculpa de que essa característica só passaria para a geração futura depois de milhões de anos. E aí, com isso, o cientista não tem como descobrir se é verdade ou não, porque o cientista não vai viver milhões de anos para poder testar e experimentar essa suposta evolução, né? E também teve outra que foi descartada, no caso, foi a teoria da geração espontânea, que durou muitos séculos sendo ensinada, né? Só que cientistas foram lá e descobriram que eles admitiram que os ratos poderiam surgir de organismos que foram transformados lá dos monturos, né? E poderia se transformar em ratos. E também que aqueles bichinhos que acontecem na goiaba era porque acontecia uma transformação do próprio germe ali da goiaba que se transformaria. Mas depois os cientistas descobriram que não é gerado espontaneamente. É a mosca que coloca o ovo e depois o ovo se transforma num bichinho e aquele bichinho se transforma numa lagartinha e que depois vai se transformar em outra mosca. Então, porque não havia a desculpa dos milhões de anos, então essas duas teorias foram descartadas porque se descobriu que não era verdade os ensinos. Obviamente, Darwin, sabendo disso, para que a teoria dele também não fosse descartada, ele inventou a desculpa dos milhões de anos para acontecer essa suposta evolução, porque aí ninguém poderia estudar, ninguém poderia pesquisar, porque se dura milhões de anos é impossível testar, né? Mas se não pode ser testada para descartar, então também não pode ser testada para ser aprovada. Então é por isso que eu estou dizendo aqui que pelos métodos de pesquisa científica é impossível testar e comprovar a teoria da suposta evolução. Porque no ensino da suposta evolução fala que uma espécie teria evoluído para outra espécie. No ensino da teoria da evolução. Agora, quais são os ingredientes, quais são os requisitos que eles usam para dizer que uma espécie poderia evoluir para outra espécie? E aí é preciso a gente mostrar o que é espécie e o que é raça. Porque o que eles fizeram foi o seguinte, eles usaram a mudança ou a evolução de uma raça para outra raça. Isso acontece. Só que as raças, elas só acontecem dentro de cada espécie. Vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, os cachorros. Os cachorros hoje, eles existem muitas raças diferentes, mas o cachorro é da espécie de caninos. Então a espécie canina, ela tem muitas variedades de raças. Porque quando a Bíblia fala, quando Noé foi salvar os animais, Deus falou assim, ó, você salve 7 casais de cada espécie animal. Por exemplo, se tem um cachorro, então já havia naquela época 7 raças de cachorros diferentes umas das outras,
todos da mesma raça de caninos. Por exemplo, o lobo é canino, o pastor alemão é canino, o poodle é canino, o lavrador é canino. Então, digamos assim, que Noé pegou 7 raças da espécie dos caninos, salvou. Então, aquelas 7 raças, elas podem sim gerar outra raça diferente, porque é da mesma espécie de caninos. Porque, segundo a própria biologia, uma reprodução só pode acontecer entre animais da sua mesma espécie. Porque se uma espécie cruzar com outra espécie, ela não gera filhos. Agora, se elas forem parecidas, podem gerar sim, mas aquela nova espécie vai surgir uma híbrida. Como, por exemplo, se você pega o cavalo e cruza ele com a jumenta, eles são, por ser de espécie parecida, vai nascer um burro ou uma mula. Só que a mula e o burro são híbridos, não parem, porque não foi cruzado com a mesma espécie. Então a evolução ela só vai até o híbrido, depois do híbrido para. Então não tem como uma espécie cruzar com outra espécie diferente e a evolução continuar por causa da hibridação dos seres vivos, entendeu? Então, o que os cientistas evolucionistas estão usando para provar a evolução das espécies é a evolução das raças da mesma espécie. Porque as raças, sim, as raças Noé salvou 7. Deus mandou, você coloca de cada um, você coloca 7 casais. Mas se fosse tudo de uma raça só, não havia necessidade de colocar 7, bastava uma, né? Mas acontece que nós entendemos que tinha que ser, Deus falou assim, 7 casais. Aí nós entendemos que são 7 casais, um de cada raça. Por exemplo, um casal da raça lobo, um casal da raça, digamos, pastor alemão, outra raça dos poodle, entendeu? Outra raça do lavrador. Então essas raças que foram, as 7 raças que foram salvas por Noé, elas se cruzando entre si deram origem às que existem hoje. Inclusive tem o vira-lata, que é aquela raça misturada. Quanto aos bois, a mesma coisa. Quanto aos cavalos, a mesma coisa. Porque existem muitas raças de cavalos, que no caso são os equinos, mas todos são da espécie equina. Então, quando Darwin foi fazer a teoria da evolução, ele teria imaginado que Noé só salvou um casal, mas não foi só um casal. Porque se você perguntar para uma pessoa assim, quantos casais de animais Noé salvou na época do dilúvio? Ele vai dizer um casal de cada espécie. Ele vai dizer um casal, mas não foi um casal. Na Bíblia fala que foi um casal limpo, quer dizer, de raça limpa. Nós podemos ver também que na Bíblia tem 2 conceitos de animais limpos. Tem um animal limpo, no caso, é aquele animal que a pessoa pode comer, que é o limpo, e tem o animal que a pessoa não pode comer, que é o impuro, é o não limpo. Mas no caso aqui de Noé, não está se tratando de animais limpos no sentido assim, de que possa se comer, mas está se tratando de raça limpa, quer dizer, raça pura, que não foi misturada, digamos assim. Você pega um cavalo de uma raça e cruza com outra raça diferente, aí aquela raça já não é mais pura. Aí desvaloriza por exemplo, por causa que o cavalo, quando você mistura as raças, ele não é mais aquela raça limpa.
Então, nesse sentido aqui de Noé, foi para salvar os animais de raça limpa sem mistura, para não desgenerar a espécie. Então, no caso que acontece hoje, de existir dentro de cada espécie várias raças diferentes, o que aconteceu ali não foi que uma espécie gerou outra espécie diferente e por isso tem diversas raças. Não. O que acontece hoje é que uma raça de uma espécie pode sim cruzar com outra raça da mesma espécie, mas a raça diferente da mesma espécie, e nascer um animal fértil. E aí pode-se criar uma grande variedade de raças dentro da mesma espécie. Então é preciso saber a diferença entre raça e espécie. Porque o que os evolucionistas estão usando para poder dizer que houve evolução de espécie, estão usando a evolução das raças, que realmente acontece. Então, eles trocaram a palavra raça pela palavra espécie. Porque, de acordo com o ensino da evolução, a evolução teria acontecido por mutações genéticas. As mutações genéticas podem acontecer, é claro que acontece. Por exemplo, você pega, se uma pessoa que é negro casa com uma mulher loura, devido à mutação genética, à herança genética, a pessoa que vai nascer vai herdar um pouco do negro, um pouco da loura, aí vai nascer o quê? Uma pessoa nem preta e nem branca, quer dizer, um mulato. Mas essa herança genética só aconteceu dentro da mesma espécie humana. Entendeu? A mesma coisa acontece com o boi, com a vaca, com a ovelha. A mistura de raças pela genética vai modificar não vai modificar a espécie, vai modificar a raça. Então, o engano da evolução está acontecendo por isso, porque realmente a evolução da genética dentro da mesma espécie acontece de fato. Então, eles estão usando essa verdade que acontece entre a evolução das raças, de uma raça para outra, para enganar, dizendo que o peixe teria saído da água, acostumado fora da água no seco, e depois as nadadeiras se transformaram em pernas, e depois esse peixe teria evoluído para outra espécie que não é peixe, mas que é réptil, segundo o que ensina a evolução. Mas nós podemos provar aqui que a ciência não prova isso. A ciência não pode comprovar isso. Agora, por que é necessário a gente falar sobre isso? É necessário pelo seguinte, porque o ateu é uma criatura de Deus que está sendo enganada. Então nós não somos inimigos, os filhos de Deus não veem o ateu e o incrédulo que apoia a teoria da evolução. Nós não vemos eles como nossos inimigos, como nossos adversários. Nós observamos o ateu e o incrédulo que apoia o evolucionismo, nós o consideramos como uma vítima do engano de Satanás. Então, como vítima do engano, nós que conhecemos a verdade, temos que chegar para ele e mostrar que ele é uma vítima de um engano. E segundo a palavra de Deus, o ateu, o incrédulo, é tão criatura de Deus quanto qualquer outra.
E Jesus diz: ide por todo mundo e pregai a verdade do Evangelho a toda criatura. Então o ateu é uma criatura de Deus. O incrédulo que aceita a teoria da evolução é uma criatura de Deus. Eles não são nossos adversários, eles não são nossos inimigos que somos filhos de Deus. Eles são vítimas de um engano de Satanás. E nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de ir lá socorrer, tentar salvá-los desse engano, porque eles estão perdendo de ser herdeiros de Deus quando duvidam de Deus. E não só os ateus, existem pessoas que se dizem crentes e que se dizem religiosos, que também apoiam a teoria da evolução, mas com isso estão traindo Deus.